Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa skin aqui de parte linda, né, que eu acabei de mostrar. Gente, eu uso esse carro. Então, é essa skin aqui maravilhosa de parte draca que eu tentei fazer, que ficou mais ou menos bonita. Mas antes de eu fazer ela, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Eu não sei se eu vou de carro, porque eu já peguei esse carro branco. Não sei. Não tem carro bonito, eu quero o prêmio. Eu vou comprar o prêmio. Ai, gente, eu peguei. Pronto, gente. Essa aqui é a nossa casa. Gente, o que aconteceu aqui? Ah, quem fez isso na minha porta? Ah, poxa, gente, olha como tá. Tem como trancar por ele em cima. Então, gente, bora começar esse vídeo.